Luís Vaz de Camões. Sobre a sua infância não existem certezas absolutas. No entanto, acredita-se que tenha nascido em 1524, na cidade de Lisboa. Descendente de uma família da pequena nobreza, recebeu então uma sólida educação baseada nos modelos clássicos greco-romanos. Cresceu em plena época renascentista, época em que o homem e todas as suas capacidades eram postas acima de qualquer outro ideal. Em Portugal, os descobrimentos tinham proporcionado uma nova visão do mundo. Várias inovações tecnológicas e científicas fizeram sentir. E assim, tal como Homero narrou as lendas da Guerra de Troia, Camões inspirou-se em todos aqueles que partiram para o desconhecido, cobiçando apenas a expansão do Império Português. Acabando por dedicar grande parte da sua atribulada vida à criação de uma das epopeias mais importantes de sempre da história da humanidade, e que viria a imortalizar para sempre os grandiosos feitos do povo português. Os Lusíadas. Os Lusíadas relatam a bravura do povo português ao navegar por onde jamais alguém havia navegado, com o intuito de descobrir o caminho marítimo para a Índia. Ao longo da viagem, os lusitanos deparam-se com vários episódios, tanto bélicos como mitológicos. São também levantados valores históricos de Portugal, e tudo isto com o propósito de valorizar o herói desta obra, que ao contrário das antigas epopeias, esta tem um herói coletivo e não individual, sendo este, o povo português, representado simbolicamente por Vasco da Gama, o peito ilustre lusitano. O próprio Camões sabia que tal obra não era criada sem muito esforço e dedicação. Cantando espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudaram engenho e arte. Para além do grande fardo que era narrar os tremendos feitos dos portugueses, estes ainda foram narrados de uma forma muito especial, obedecendo a um conjunto de regras muito específicas. Os Lusíadas, na sua estrutura externa, estão divididos em 10 cantos, com um total de 1102 estrofes. Estas por sua vez são oitavas, e o verso é decassílabo, predominando o verso heróico, sendo este acentuado na sexta e na 10ª sílaba. A rima é cruzada nos seus primeiros versos e emparelhada nos dois últimos, obtendo-se assim o esquema rimático AB, 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 CC. No entanto, a obra ainda respeita um conjunto de regras a nível da estrutura interna que a tornam numa epopeia, dividindo-se assim em 4 partes. A proposição, que apresenta de uma forma geral a obra, o seu herói e faz uma síntese daquilo a que o poeta se propõe a narrar, que neste caso são os guerreiros e os navegadores, os reis que permitiram a dilatação da fé e do império e a todos aqueles que pelas suas obras se imortalizaram. A invocação, em que o poeta invoca as ninfas do Tejo, pedindo-lhes ajuda e inspiração para cantar os feitos portugueses de uma forma sublime. Depois, temos a dedicatória, onde Camões dedica a sua obra ao rei Dom Sebastião, sendo este um rei jovem e visto como uma esperança da pátria portuguesa na continuação da expansão da fé e do império. E finalmente, a narração que constitui a ação principal, que começa à maneira clássica in media res, isto é, quando a viagem já vai a meio, já no largo oceano navegável, encontrando-se já os portugueses em pleno Oceano Índico. Isto permite ao poeta voltar atrás no tempo e explicar o que aconteceu até então na viagem de Vasco da Gama, referindo assim um dos 4 planos temáticos presentes nos Lusíadas, sendo este o plano da história de Portugal, em que Camões relata episódios da história portuguesa, daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas, mas possa retomar a ação principal e prosseguir na linha temporal, referindo assim o plano da viagem, onde conta as peripécias da viagem na descoberta do caminho marítimo para a Índia de Vasco da Gama e dos seus navegadores, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Mas para além destes planos, ainda são referidos outros 2, sendo um deles o plano da mitologia, onde são descritas as intervenções e a influência dos deuses na ação dos heróis, a quem Neptuno e Marte obedeceram. E por outro lado, ainda está presente nesta obra o plano do poeta, em que Camões refere-se a si mesmo enquanto poeta e admirador do povo português, cantando espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudaram engenho e arte. Como se pode constatar, a criação de tal obra não era nada fácil nos dias de hoje, quanto mais naquela época em que os recursos eram escassos. No entanto, um só homem cujas origens nem são totalmente conhecidas havia de sozinho dedicar a sua vida à criação da obra que imortalizaria o seu nome e os feitos portugueses para sempre. Luís Vaz de Camões e os Lusíadas.